Você sabe qual que é a melhor ONG do Brasil? Não sabe? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar quem é. E o melhor, eu vou compartilhar minha tela, a gente vai entrar no site dos caras e vamos aprender um monte de coisa na prática para você aplicar aí no teu projeto social agora. Vamos para a vinheta e a gente já volta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Danilo aqui na área, já com tela compartilhada para mostrar para vocês muita coisa bacana sobre a melhor ONG de 2022. Antes da gente começar a fuçar no site aqui dessa galera, queria pedir para que você, se você não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificações, curte esse vídeo aqui, compartilha, deixa o seu comentário. Esse engajamento, a participação de vocês é bem importante para o canal ser recomendado pela plataforma, para que outras pessoas possam também conseguir assistir, receberem esse conteúdo que tem ajudado bastante gente. Tenho certeza que você também vai ser aqui impactado por isso. Eu espero que esse conteúdo te ajude de alguma maneira. Beleza? Então já se inscreve, ativa o sininho de notificações e manda esse vídeo para todo mundo. Beleza? Vamos lá, gente. Uma coisa bem bacana e importante é que vocês, todo mundo que trabalha com projeto, a gente precisa olhar para aqueles que são melhores do que a gente. Isso é um fundamento da nossa vida e é bem legal que a gente olhe para as organizações que são maiores do que a gente, que já viveram uma caminhada maior, que já conseguiram passar por desafios que talvez você está passando agora, que já começaram lá atrás pequenas, mas que cresceram, se desenvolveram, se organizaram e hoje estão num patamar de reconhecimento bem bacana. Isso é o que eu quero trazer através desses próximos vídeos aqui no canal. Então eu vou trazer uma série de organizações reconhecidas no Brasil como as melhores e eu quero trazer alguns pontos que a gente pode aprender com elas e que são importantes para você se ligar nisso. Beleza? Então pega papel e caneta e vamos embora, vamos anotar as coisas que a gente vai aprender por aqui. Vamos lá então, gente. Vamos falar de melhores ONGs. Primeira coisa, antes da gente falar sobre a organização que foi considerada a melhor do Brasil em 2022, é importante você saber que existe esse prêmio, Melhores ONGs. Esse prêmio acontece todos os anos, tá? As organizações que são formalizadas, bem estruturadas, elas podem então fazer a sua inscrição. A inscrição sempre começa lá no mês de março, abril, certo? E ela vai analisar aquilo que você tem feito nos últimos anos. São os resultados principais do ano anterior. Tá? Então, resultados financeiros, de impacto, tudo aquilo que você fez de comunicação, de mobilização de voluntários, tudo que eles perguntam, todos os critérios analisados, está tudo muito ligado ao ano anterior. Algumas coisas financeiras acaba pegando os 2 anos anteriores, mas a ideia é olhar para o ano que passou e pegar esses resultados, analisar se a organização cumpriu com algumas boas práticas e naquelas dezenas de critérios que o prêmio e que a banca de pessoas super competentes analisam para entender quem que está na frente e quem está atrás. Então, o prêmio, ele passa por essa primeira fase, né, você responde algumas coisas, depois se você se qualificar entre as melhores, ali 200, 300, você então vai passar por uma nova avaliação, eles vão perguntar novas coisas, você tem que provar tudo aquilo que você está respondendo. Então, você envia relatórios mensais para os seus doadores? Não é só você falar que sim, você tem que né, você tem que provar que ele foi enviado, você tem que mandar uma cópia, tem um monte de coisa que você tem que fazer. Então é bem importante que você saiba, poxa, não é entrar e escrever qualquer coisa. Eles precisam e vão atrás de todas essas informações para provar se isso está acontecendo ou não. Beleza? Então essa é a primeira coisa. E lá no final do ano é que sai a resposta se você ficou, se a sua organização ficou entre as 100 melhores. Se você vai falar assim, poxa, mas 100 melhores ONGs? É muita coisa. Como é que se alguém ficar em 100? Eles não divulgam esse ranking. Você fica entre os 100, mas você não sabe se você ficou em 99º ou ficou em segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo. A gente fica sabendo sobre algumas coisas dos primeiros por categoria e tudo mais, mas não necessariamente a gente fica sabendo quem ficou em 100 ou quem ficou em décimo. Então, mesmo assim, se você pensar a quantidade, existem milhares de organizações no Brasil. Se você ficou entre as 100, você tem que dar graças a Deus e já era. E o legal é que esse prêmio traz muito reconhecimento
para os locais onde você transita. Então, poxa, se você capta recursos, abre portas de empresas, quando você vai conversar e automaticamente você fala, poxa, eu sou uma das 100 melhores ONGs do Brasil, isso traz confiança, né, a nível de transparência. Eles sabem que foi muita coisa analisada para chegar nesse reconhecimento, nesse prêmio. Então, portas se abrem nesse sentido, então é bem legal que você se prepare, se você ainda não pode, né, porque você não é formalizado, se prepare e, ao mesmo tempo, se você já é formalizado e nunca se inscreveu, legal participar, para que você possa, não, eu não vou ganhar ainda. Beleza, mas você vai aprender com o movimento. É bem legal isso também, porque você vai mandar algumas informações e eles te dão um retorno sobre quais são os pontos que você precisa melhorar, aqueles que você não teve uma pontuação tão boa, e você pode aperfeiçoar durante o próximo ano para no próximo prêmio você tentar chegar um pouquinho mais longe. Então vale muito a pena pelo aprendizado também e você vislumbrando que, poxa, um dia eu quero ser reconhecido como uma das 100 melhores ONGs do Brasil. Então aqui nesse site, olha só que legal, você consegue encontrar a melhor ONG de 2022, é sobre ela que a gente vai falar nesse vídeo também, sobre a Refúgio 343. Olha só que massa. E aqui você tem melhor ONG por causa, então assistência social, a Charity Fund, cultura, desenvolvimento local, você tem para cada uma delas, você tem aqui. Então, se você trabalha com esporte, eu sugiro que você olhe aqui a Fundação EPROCAD. Se você clica aqui, você vai para o site deles, e aí, você pode aprender com muita coisa, né? Você pode fuçar, né? E se inspirar naquilo que eles estão fazendo. Se você trabalha com geração de renda, vai aqui no Instituto Reciclar, clica e olha só o que acontece. Vai abrir o site do Instituto Reciclar, né? E olha só, você pode conhecer, se você não conhece, pode fuçar, pode, né, tentar encontrar inspirações a partir disso, para você melhorar o teu potencial aí de projeto. Beleza? Mas eu quero falar com vocês, então, sobre a Refúgio 343, porque, com certeza, tem coisa aqui que a gente pode aprender com a Refúgio, e é para lá, para o site deles, que a gente vai agora. Chegamos, então, aqui ao site refugio343.org. E olha só, gente, tem várias coisas que eu separei para a gente trocar ideia aqui, que vão, né, nos ajudar. E eu espero que esses aprendizados que a gente vai ter aqui, você possa já aplicar, pensar, aplicar no teu projeto, que, né, com certeza vai fazer muito sentido. Olha só, a primeira coisa, se você vai aqui na home deles, você vai encontrar o Quem Somos. O Refúgio 343 nasceu em resposta ao que é hoje o maior desafio migratório da história do hemisfério ocidental. Somos uma organização humanitária dedicada à reinserção socioeconômica de refugiados e imigrantes. Reinserção socioeconômica de refugiados e imigrantes. Aqui no Quem Somos, a gente já encontra o quê? Problema e solução. E uma coisa que eu falo sempre para vocês. Você trabalha com projeto social. Qual que é o teu projeto? Eu trabalho com esporte porque eu quero tirar as crianças da rua. Não, tirar as crianças da rua não é nada. Não é nada. Isso não é um problema. As crianças estão na rua talvez por uma outra coisa. Você precisa ter uma noção clara, você precisa saber o problema que você resolve, você precisa ter clareza daquilo que o seu projeto nasceu para fazer. Por que você faz tais atividades? Se você quiser mudar o mundo fazendo um monte de coisa aleatória, não vai adiantar. Você precisa ter clareza do problema. Aquele negócio, minha organização transforma o mundo, ou eu contribuo para a minimização das vulnerabilidades sociais. Cara, pelo amor de Deus. Isso é muito amplo, muito subjetivo, e no final das contas, nem você sabe o que é isso. Certo? Então, o que você faz? A Refúgio está ensinando para a gente. O problema é o desafio migratório da história, o maior desafio migratório. E eles são o que? Eles trabalham para a reinserção socioeconômica de refugiados e imigrantes. É isso que eles fazem. Aqui a gente já pode aprender, né, que a clareza daquilo que faz facilita para você criar os projetos, facilita para você comunicar o que você faz, facilita para toda a tua operação. Então, primeira coisa, precisa ter clareza do problema e da solução que você tem. É verdade. Mas aqui eu separei também nesse contexto, olha só, mais de 1% da humanidade encontra-se deslocada. São mais de 100 milhões de pessoas que tiveram que deixar suas origens para trás. Aqui eles conseguem também trazer para a gente, além lá do problema e solução, aqui eles trazem a prova de que esse problema existe.
Porque muitos de vocês, muitos projetos por aí fazem o quê? Eles falam que eu trabalho para gerar renda na comunidade. Beleza, mas qual é o problema da comunidade em relação à renda? As pessoas realmente têm uma renda baixa? Ou você está tirando da tua cabeça? Qual é o dado que comprova que isso acontece? Que isso é realmente um problema? O que eu sempre digo, problema que não se pode provar não é problema. Então aqui eles trazem dentro do site, né, todo um indicador, mais de 1% da humanidade em deslocamento, e isso representa 100 milhões de pessoas que tiveram que deixar o seu país, a sua nação, a sua casa. E isso traz muito poder de comunicação. A gente fica impactado por essa informação. E você tem que ser capaz de atualizar esses dados sempre. Se você trabalha com tal coisa, com violência contra a criança e adolescente, violência contra o idoso, você precisa ter dados que comprovam que esse problema existe. Você vive para minimizar, para contribuir com esse problema, e qual que é a sua solução? Uma solução direta, clara sobre isso. A gente então agora vai para a aba aqui do Sobre Nós. Clicamos nela, vamos ver o que a gente encontra aqui que é bem legal. A gente, aqui, olha só, tem a história da organização. Em outubro de 2018, comecei a ter sonhos frequentes com uma menina que me era estranha, até que um dia a reconheci em uma reportagem que falava sobre a crise migratória na Venezuela. Neste momento, eu senti que deveria fazer algo para ajudar. E aqui, eu dei um zoom aqui na página para ficar mais fácil para vocês enxergarem, mas olha só, aqui conta um pouco da história de como a organização nasceu. E qual que é o ensinamento que eu tiro sempre disso? As pessoas que vão serem mobilizadas, as pessoas que vão se conectar contigo, elas se conectam não por causa do seu CNPJ. Elas não se conectam porque você é uma pessoa legal, bonitinha, que se veste bem ou que fala bem. Elas se conectam muito pela história, pela causa, por aquilo que é muito mais profundo do que o tipo de projeto que você faz. A primeira coisa que as pessoas se conectam é com a história. Como é que nasceu isso aí? Né? E eu sempre digo que os projetos nascem de experiências muito pessoais, né? Nascem de histórias reais. Você sabe contar essa história? Como é que você tem colocado isso para fora? Por que você começou a iniciativa que você começou? Por que você está querendo começar um projeto a partir, né, desses próximos meses, semanas, anos? O que te incomoda? Qual a história que tem por trás disso? Não é a história do teu CNPJ que vai mobilizar as pessoas, é a sua história, a sua. E se você estiver disposto ou disposta a contar isso, as pessoas vão se conectar. Se você for caminhando aqui, conta-se um pouco dessa história, do contexto, eles repetem um pouco de números ali. E uma coisa muito importante, eles deixam claro quais são os ODS que eles contribuem. Os ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E eles trazem um caminho de olhar para 2030, como que a gente quer enxergar 2030 de uma maneira diferente. Então, a ONU, a Organização das Nações Unidas, se reuniu há um tempo atrás e criou 17 objetivos. E dentro de cada objetivo você tem vários indicadores. E é o olhar coletivo do mundo para tornar o mundo melhor a partir de algumas áreas. Então você tem ali o objetivo número 1, erradicação da pobreza, o 2 é fome zero, 3, boa saúde e bem-estar, 4, educação de qualidade, e por aí vai. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site para você conhecer tudo sobre os ODS e clicar em cada um deles para saber o que você está fazendo, o que cada um representa, e olhar para tudo isso, gente, e falar assim, poxa, o que meu projeto contribui para o mundo, para o Brasil como um todo, nessa agenda de 2030, para olhar para esse pacto global da ONU e falar, poxa, eu estou comprometido com esses princípios. E aqui, o Refúgio 343 se compromete a 10 princípios. Tudo que eles fazem no dia a dia, não só em projeto, mas na área administrativa, na maneira que eles trabalham, eles têm um propósito maior. E esse propósito está alinhado aqui a 10 princípios. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16 e 17. É importante você pensar em qual o seu projeto está comprometido, porque isso também traz um olhar quando você vai falar para as pessoas, ou vai colocar na sua rede social, vai fazer uma apresentação institucional, você vai falar com gente para elas
se tornarem parceiras, você trazer os ODS é transmitir para elas que você está conectado com aquilo que está acontecendo no mundo e você está comprometido com algo maior do que só o seu CNPJ, mas com algo coletivo, global e que é importante. São os ODS, a gente precisa muito olhar para eles e precisa, né, além de entender, precisa conectar e trabalhar literalmente na prática para que eles possam realmente acontecer, ok? Não é só colocar essa login aqui bonitinha, mas os resultados, aquilo que você faz na prática, no dia a dia, precisa estar alinhado com o que é colocado por aqui. Agora na aba aqui, ó, como atuar, aqui tem muita sacada legal para a gente trocar ideia. Aqui é um movimento onde quem vai visitar o site vai falar, poxa, eu gostei de tudo que eu vi, eu entendi o problema, eu vi o que vocês fazem, poxa, agora eu quero participar desse negócio. E aí eles dão uma aula para a gente aqui, que é o quê? Na maioria das vezes, quando a gente está começando um projeto, as pessoas perguntam, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso participar? Você vai falar para ela, ai, poxa, então você pode me doar em um dinheiro por mês, você pode participar aqui doando produto. A gente sempre pensa na doação dela direta, isso é importante, óbvio. Mas talvez tem pessoas que naquele momento não vão doar dinheiro para você. Não é isso que elas querem, ou às vezes que elas podem. Às vezes o que elas podem é doar tempo, elas podem ser voluntárias. Às vezes elas podem conectar você com outras pessoas ou empresas. Né? Então tudo depende. Às vezes a pessoa ainda não te conhece muito bem, ela não está confiando exatamente na doação do dinheiro, mas ela quer se aproximar de outras formas. E aqui você pode perceber que a pessoa pode ser uma doadora em recurso financeiro, ela pode ser um acolhedor, que é uma das formas que eles trabalham. Então, além da parte de educação, eles também têm acolhimento. Então, como é que eles fazem a reinserção reinserção socioeconômica, né, do migrante e do refugiado? Através de educação, com cursos e tudo mais, com, né, coisas que eles oferecem, para que eles possam se desenvolver, mas também através de acolhimento, uma família que recebe outra família que está nesse movimento migratório de refúgio. E aqui você talvez não quer doar dinheiro, mas você pode abrir a tua casa para ser parte do projeto. É incrível, incrível isso. Então aqui, ó, seja um acolhedor. É uma maneira das pessoas participarem do projeto de uma forma que não é só doando dinheiro na tua conta bancária. Então, essa é uma forma. Então, aqui, ó, quero acolher. Também pode ser voluntário, né? Pode ser voluntário. Ou pode ser aqui um parceiro corporativo. Perfeito? Olha só, então, eles têm... Aqui o ensinamento você precisa ter um leque maior de possibilidade da pessoa participar. Se você se restringe apenas a dinheiro, se você se restringe apenas a maneira de eu preciso de dinheiro na minha conta, as pessoas talvez vão, né, criar algum tipo de resistência. Muitas delas talvez comecem como voluntários e depois vão se aprofundando nesse tipo de parceria e vai ficar mais fácil de você conseguir aumentar a tua receita. Né? Então, tem que ter a questão do dinheiro, você tem que potencializar isso porque você precisa do dinheiro, mas ao mesmo tempo você precisa abrir o leque de outras possibilidades, certo? Um ponto legal aqui também de voluntariado, seja um voluntário. Então, buscamos pessoas engajadas por meio de vagas remotas e presenciais. Então, tá claro como é que eles podem participar. Não é só presencial, tem vaga remota também. Então, tem gente que não pode presencialmente, e se você não deixa isso claro, ele fala, poxa, então eu tô longe aqui, eu não vou ser um voluntário, por quê? Porque eu tô longe de onde eles estão trabalhando. Então, mas tem vaga remota. Porra, legal. Então, eu vou clicar. E ainda deixa muito claro quais são as vagas, as áreas de atuação do voluntário. Operação, marketing, administrativo ou mobilização de recursos. Aqui não está falando, não, você vai trabalhar como professor dos beneficiários. Aqui você vai trabalhar lá no setor de assistência social. Não, aqui está muito claro. E você precisa entender, quando você vai mobilizar voluntário, você precisa deixar muito direto, intencional, assertivo, claro, tudo aquilo que eles precisam saber. Como que é a vaga, para onde que é, em quais áreas. Porque se ele já olhar e falar, puxa, eu sou de marketing, pô, legal, me conecto aqui, eu vou tentar ser voluntário. Mas eu sou da área de educação ou de psicologia. Não, eu não vou então.
Então, aqui não está muito claro, eu acho que não faz sentido, pronto. Fica muito mais fácil porque você não perde tempo e a pessoa também não perde tempo. Ainda nessa questão, quando você clica aqui em Quero doar, para ser um doador financeiro, olha só o que vai abrir. Aqui ele abre então a aba para você investir, ele traz alguns números, né, de como que funciona isso aqui, ó, 13 mantenedores, as características, 681 sócios, mantenedor, ó, é compromisso de 12 meses, né, com R$ 1.000 mensais, ok? Os sócios contribuem mensalmente para a causa de refugiados a partir de R$ 1 por dia, então ele pode clicar aqui, ou os pontuais. A qualquer momento você pode fazer uma doação especial para Refúgio 343. Então, olha aqui também, ó. Além de ser mantenedor PJ, PF, tem uma variedade de maneiras para o pessoal poder participar. Se você coloca também lá só um valor fixo ou deixa meio solto, as pessoas podem não se sentir confortáveis ou um pouco perdidas também. Então, legal que você faça aqui um caminho, deixe claro, ó, se você quer doar assim, assim, assado, esse é o compromisso, você pode doar pontual, você pode ser recorrente, você pode doar R$ 1, você pode doar 1.000. Abra as possibilidades para deixar isso mais claro e você ter mais chance de agregar agentes diferentes, em momentos diferentes de vida e contextos econômicos diferentes também. Beleza? Então vamos lá. Aqui na aba de impacto, aqui em cima, eu cliquei ali e aparece então Refúgio 343 em números. E aqui, gente, aqui é muito importante você dar uma olhada. A maioria das pessoas que eu trabalho ou que me acompanham por aqui, quando eu pergunto para elas, poxa, então o que você faz? Quais são os seus resultados? Elas não sabem. Não tem nenhum tipo de avaliação, nenhum tipo de registro, não tem nada que comprove o que está acontecendo, o que está gerando, o que está sendo gerado a partir do projeto dela. Então, as crianças estão gostando, está sendo legal, a gente distribuiu não sei quantas cestas básicas, a gente fez um monte de aula, mas quais são os resultados literais daquilo que você oferece? Então, aqui, ó, 1.911 famílias acolhidas, 3.730 vidas resgatadas. E olha só, 82% das famílias estão empregadas, 82% das crianças na escola, ok? Só esses dois números aqui, lembra que o problema é o desafio migratório e a solução que eles oferecem é a reinserção socioeconômica de migrantes e refugiados. Se 82% das famílias estão empregadas e 85% das crianças estão na escola, quer dizer o quê? Que elas estão, né, sendo inseridas, reinseridas nessa sociedade, estão gerando, né, renda para a família delas. E melhor, olha só aqui embaixo, 86% das famílias estão independentes, já estão conseguindo viver de forma autônoma. Então, o impacto que eles se propõem, eles conseguem comprovar que ele existe, que ele está acontecendo. Então, se você tem um projeto e quer gerar, então, renda para uma comunidade, qual é a renda que está sendo gerada? Como que você está aquecendo a economia dessa comunidade a partir do seu projeto? Como é que as pessoas estão entrando no seu projeto e como que elas saem depois de determinado tempo? E a maioria dos projetos não consegue fazer isso. Por quê? Lembra lá atrás? Não tem um problema bem definido. Querem fazer muita coisa diferente. E estão naquela questão muito subjetiva, muito nas nuvens, e não conseguem aterrissar, não conseguem comprovar o impacto. As organizações que conseguem comprovar isso e que são mais diretas, que conseguem registrar e trazer esse número, a maior parte delas estão surfando na onda dos grandes investimentos, e estão se destacando como a Refúgio, como a melhor ONG, né, de 2022. Então você precisa ter os registros, você precisa aprender a fazer isso, certo? Porque senão você sempre vai estar nesse limbo. Ah, eu acho que dá certo, mas achar não funciona. Você precisa ter número, você precisa ter dados que comprovam que você está realmente fazendo diferença, como você pretende. Aqui, ó, 4.700 praticamente certificações entregues da parte educacional, alunos formados, horas de aula, tudo isso comprova aonde que a pessoa está realmente colocando o recurso dela e o que eles estão fazendo com esse dinheiro na prática. Aqui sobre o abrigamento, tem números aqui, 1.200 refugiados e imigrantes por dia, né, em relação a eles recepcionando essas pessoas.
Nas ações emergenciais, olha só, 926 famílias atendidas, kits de limpeza entregues, kits de higiene, itens hospitalares, aqui em saúde e prevenção. Então, cada tipo de projeto dessa galera, eles têm indicadores, números que comprovam o que eles estão fazendo e se o resultado está sendo efetivo ou não. Vamos para a aba agora de transparência. Na aba de transparência, eles começam trazendo missão, visão e valores, algo bem fundamental aí para a gente deixar claro, mas o que eu quero trabalhar com vocês aqui e contar um pouquinho, olha só, números relacionados a fontes de receita, olha de onde então vêm os principais recursos, principalmente aqui 55,9% de indivíduo, organizações não governamentais 3,6%, 30%, 31% quase de empresa. Tudo isso aqui, olha só que bacana de entender, olha, o dinheiro que está chegando na nossa conta vem dessas categorias. Ó, dados referentes a 2022. Distribuição de despesa, onde que eles estão gastando? 63% com atividade humanitária, e eles já deixam claros o que cada uma, o que compõe essa atividade humanitária, agentes de campo, infraestrutura de campo, beneficiários de acolhimento e tudo mais. 33% de gestão e estrutura organizacional para manter o projeto de pé, certo? Despesa administrativa, logística, back-office, software, infraestrutura, e 3,5% apenas de marketing e captação de recursos, com ferramentas, sistemas, brand, anúncios e consultoria. Eles estão deixando claro de onde vem o dinheiro e aonde que eles estão gastando. Transparência total. Aqui a eleita melhor ONG do Brasil, aqui tem o certificado e tudo mais, aqui tem os relatórios de atividade, olha lá, 2019, 20, 21. Então, é legal aqui tudo que aconteceu no ano, todos os resultados compilados em um único documento para você distribuir e realmente provar o impacto que você está gerando. Se você não faz isso também, já é uma atividade para você pensar, você pode fazer de uma maneira simples, mas é importante. Poxa, no ano passado, olha o tanto de coisa que a gente fez. Mas não adianta fazer um relatório só contando aleatoriamente. Você precisa ter dados. Então, lembra que eu acabei de falar sobre isso? Se você não ir registrando diariamente os seus dados, os seus números, você não vai conseguir fazer isso acontecer. Então, pô, quantas pessoas você atendeu, quantos produtos você distribuiu, quantas pessoas entraram de uma forma e saíram de outra forma, quais foram os resultados, aí dependendo muito daquilo que você faz. Criar os relatórios é bem importante. Olha só, aqui você pode baixar, você pode entrar aqui e usar como exemplo, tá? Como que eles criaram esse relatório. Aqui, muito, muito legal, demonstrações contábeis, coisas relacionadas literalmente a recurso financeiro, detalhes, demonstrações financeiras, certificado de auditoria. Você agora está começando, você não vai fazer uma auditoria, mas seria legal a gente pensar, você deixar claro para o teu público como é que você tem gastado esse dinheiro, gasto esse dinheiro, né? Você pede muito recurso, mas qual foi a última vez que você realmente falou, a gente está gastando com isso, a gente está fazendo tal coisa, a gente está fazendo isso, e sobrou tanto na conta. Se você clicar aqui em baixar, ele vai abrir um PDF, olha só, com todas as questões relacionadas ao movimento contábil da Refúgio 343. Olha só, feita ali então pela Audisa, que é uma grande auditoria, uma consultoria no terceiro setor, e aqui tem todo o relatório, você tem detalhes, literalmente detalhes, do movimento financeiro da organização. Não vou me ater aqui porque a gente, senão o vídeo vai ficar ainda maior do que ele está. Mas aqui tem realmente toda a questão do balanço patrimonial, tanto dos exercícios 21, 22. Então, bem importante a gente saber disso. Então, todas as coisas que você pode, de alguma maneira, deixar bem transparente, você deve fazer. Por quê, pessoal? Muitos de nós, às vezes, a gente faz o projeto como um passatempo comunitário. É uma organização da sociedade civil, né? É uma organização que tem que ter tudo aquilo que você faz deve ser transparente, porque ela não é tua, você não é dono da ONG. Então é importante que você pare de ser um passatempo comunitário, um passatempo, de um lazer, ajudar as pessoas, mas faça de uma maneira realmente correta. Busque a captação, faça tudo o que você tem que fazer,
em relação à questão de captação de recursos, mobilização de voluntário, faça os projetos acontecerem, né? Mas seja transparente. Aqui, transparência é fundamental para você crescer e para você alcançar novos voos. Tudo bem? Vamos lá para outra aba, a gente está quase encerrando, vamos olhar mais um pouquinho aqui o que a gente pode aprender. Então a gente clicou aqui na aba Histórias, e olha só que legal. Antes da gente falar isso, gente, só sobre a transparência, é legal que quanto mais transparente você for, mais confiabilidade você vai ter, as pessoas vão confiar mais naquilo que você faz, você vai proteger a tua organização, porque muita gente acha ainda que ONG desvia dinheiro de prefeitura, tem um monte de laranja envolvido, que você pega o dinheiro e gasta de forma pessoal. Quanto mais transparência, mais você se protege, protege a organização, protege a diretoria, tudo aquilo, né, que pode acontecer aí das pessoas desconfiarem de você. E quanto mais transparente, mais você também atrai pessoas, mais você atrai as pessoas para participarem daquilo que você faz. Na aba Histórias aqui, olha só que legal, depoimentos, histórias que comprovam literalmente que o projeto está dando resultado. Então, mais do que aqueles números, aqui você complementa os números com histórias reais. Então, aqui você tem muitas páginas, aqui cada uma delas tem 12, e você tem 6 páginas aqui. 6 vezes 12, eu não sei quanto que dá literalmente, 72, se eu não me engano. Se tiver errado, você bota no comentário aí, fala que eu estou ruim de multiplicação. Mas aqui cada uma delas tem a história de uma família que realmente foi impactada pelo projeto. E aqui, ó, se você clicar, ele vai lá para o Instagram, da Refúgio, e ele vai buscar essa informação aqui, ó, contando a história dessa pessoa. E aqui, ó, olha só que legal. Tem o vídeo e tal, você pode conhecer na prática o resultado do trabalho da Refúgio aqui dentro dessas histórias. E você precisa contar essas histórias. Tudo aquilo que tem acontecido dentro do teu projeto, você precisa registrar isso de alguma forma, contar em texto, contar em vídeo, mas as pessoas precisam saber, porque, lembra mais uma vez, as histórias é que conectam as pessoas. E quando a gente escuta um depoimento desse, fica muito mais fácil da gente poder participar e também querer, de alguma maneira, difundir esse trabalho e contar para as pessoas, e fazer parte e contar para as pessoas sobre aquilo que você está fazendo também. Gente, então é isso. Olha só quanta coisa que a gente aprendeu aqui, quantos insights, quanta coisa que você pode levar para o teu projeto agora e realmente trabalhar em cima para melhorar. É muito bacana a gente olhar para essas organizações como inspiração. Não dá para você medir, poxa, eu estou muito longe. Óbvio, a história deles é diferente, né? Cada um vive o teu momento, cada um está trabalhando em um local diferente, tem a sua história empreendedora também é diferente. Então, não leve para o lado de comparação, mas de inspiração. Aprender com aquilo que eles estão fazendo. A gente passou por vários insights aqui e eu espero que eles ajudem e você coloque na prática isso para funcionar. Coloca aqui nos comentários aquilo que mais te chamou a atenção, né? E já deixa o teu like, o teu comentário, compartilha e a gente volta em novos vídeos para compartilhar coisas, ensinamentos de outras organizações que têm se destacado dentro do terceiro setor para ajudar a gente a impulsionar aquilo que a gente está fazendo. Beleza? Então, gente, um abraço para vocês e a gente se vê lá no próximo vídeo. Um abraço!